Olá, tudo bem? Hoje eu acordei e fiquei pensando, será que houve melhoramento na minha vida de janeiro até aqui? Nós estamos finalizando o primeiro trimestre do ano e aproveitei então para fazer esse vídeo para eu e para você, para a gente pensar, para a gente refletir o que houve de mudança na minha vida. Quando eu falo vida, eu estou falando de mente. Tá, gente? Eu não estou falando do meio, eu não estou falando do material, eu estou falando da tua mente, da minha mente. O que houve de mudança na minha mente no aspecto, no aspecto positivo? O que a minha mente melhorou? Porque quando há mudanças na mente, obviamente vai haver mudanças no comportamento. Quando eu então concluo que o ciúme doentio meu não é legal para mim, e eu estou danificando o outro, eu estou prejudicando o outro, eu estou sufocando o outro, eu então decido trabalhar contra esse comportamento. O que melhorou na minha vida? O que mudou? Lembro das metas do ano novo? Já assistiu esse vídeo? Assista. E as metas que eu coloquei para ano novo, de vida, de mudança, de melhoramento, de crescimento pessoal, de inteligência emocional, ela está sendo praticada. A gente está nesse trilho de melhoramento ou nada mudou na minha vida? É claro que muitas coisas a gente tem que lutar muito, né? Porque a gente procrastina algumas coisas. Eu também te convido a assistir esse vídeo sobre procrastinar. A gente algumas coisas empurra com a barriga, né? E toda vez que a gente empurra com a barriga, a gente acaba se prejudicando. Porque se tem algo que precisa resolver, se tem algo que precisa consertar, quanto mais rápido a gente fizer, é claro que tem coisas que só se resolve a longo prazo, mas quanto mais rápido, melhor para nós. Traz bem-estar, traz felicidade. Quando a gente corrige alguma coisa que precisa ser corrigido. Quando a gente deixa o que precisa ser deixado e quando a gente coloca o que precisa ser colocado. Quando a gente abraça ou quando a gente deixa de abraçar. Quando a gente beija ou quando a gente deixa de beijar. Como diz o Salomão, há tempo para tudo. E muitas das vezes, de acordo com a nossa análise pessoal, algumas coisas ou algumas pessoas é necessário você se afastar para manter equilíbrio, para manter tua paz mental. Mas não é um afastar de desprezo, não. Nós não podemos desprezar nenhum ser humano, sendo que esse ser humano é o mais importante. Mas a gente dá uma afastada com a educação, na tranquilidade, né? Não precisa causar uma briga, uma discórdia para se afastar do outro, quando se conclui que a forma do outro viver está prejudicando a sua vida. Lembre-se, você é mais importante do que tudo. Você é a pessoa mais importante que tem no mundo. Então você tem que priorizar a sua vida. Não estou falando de egoísmo, tá, gente? Não estou falando de ideologia superior interna. Não. Eu estou falando de um princípio que é até bíblico. Eu só posso amar o outro se eu tenho amor por mim. Amo o próximo como a si mesmo. É uma lei. Então o primeiro trimestre está findando. E o que melhorou na sua mente? Quais os comportamentos que foram já eliminados ou estão sendo trabalhados para ser eliminados? Como é que está aí o nível de fidelidade? Como é que está o nível de infidelidade? Eu sou mais infiel ou sou mais fiel? Se eu sou mais infiel, então estou com uma carga de infelicidade muito grande. Se eu sou mais fiel, eu estou com uma carga de felicidade grande.
Às vezes as pessoas entram em sofrimento psicológico e não sabem o porquê. Nada aconteceu, mas é por conta de muitas infidelidades causadas, praticadas por essa pessoa. E quando chega a dormir, não consegue dormir, é porque a própria mente começa a perturbar a pessoa e ela nem se percebe. Por quê? Porque ela acha que o comportamento de infidelidade é um comportamento natural, normal. Então isso conscientemente não incomoda, mas lá no inconsciente isso é perturbador, porque o princípio da moralidade, deixado pelo eterno na mente humana, ele começa então a latejar, porque ele pede fidelidade. E aí é uma briga interna na mente. Um querendo ser fiel e o ser humano, com o seu aprendizado, com as suas amizades e assim por diante, tornou-se infiel. E quando eu falo de infidelidade, gente, estou falando no modo geral. Não estou falando só de relacionamento, tá? Fidelidade, ela precisa ser estudada, analisada no aspecto geral, na amizade, no trabalho, na faculdade e assim por diante. Assim como a honestidade e outros princípios e comportamentos muito importantes para termos paz interior, pessoal e para a gente viver bem uns com os outros. Ah, viver bem uns com os outros é uma das metas minhas. É importante, é muito bom, isso traz leveza de vida, né? Viver bem uns com os outros, promover a paz, né? Isso é maravilhoso. Será que eu estou falando para alguém que gosta, ama brigar? Tem pessoas que brigam por 5 centavos que o caixa da padaria ou do supermercado não tem de troco. Tem pessoas que brigam porque o copo não foi bem lavado. Isso acontece com qualquer uma pessoa. E passou despercebido uma pequena sujeira. Nossa, isso aí é o suficiente para se demolir uma casa. Tem pessoas que brigam, desmoronam uma casa porque não houve janta, E a briga no trânsito. Pela caridade, como tem pessoas que gostam de brigar no trânsito. Olha, vou contar a pior situação que eu vi de briga no trânsito. Eu estava no sentido Bola do Coroado para o Amazonas Shopping, certo? E aí eu estava descendo ali o V8, passando ali pelo Açaí. Não tem aquela alça que vem lá da Avenida das Torres e faz conexão com o V8? Pois é. De repente eu percebi dois carros em alta velocidade, um atrás do outro, vindo na alça e entrando no V8. E eu percebi de longe, eu estava mais de 1 quilômetro distante. E eu fui só acompanhando a distância. E pensei, isso aí é briga. Isso aí é briga no trânsito. Ou o marido está na frente, ou a mulher está atrás, ou é briga no trânsito. Bom, não sei. Eu sei que nesse caso a melhor coisa que tem é você reduzir a velocidade e deixar os que querem se matar morrerem sozinhos. Muito bem. E eu fui acompanhando, acompanhando. E os carros um atrás do outro, costurando todo mundo e etc. Aquela perseguição. Tranquilo. Passamos ali pelo Mundi, fomos descendo. Quando chegou naquela faixa de pedestre em frente ao Tribunal de Contas, todo mundo parou. E aí eu achava que o sinal tinha parado. Quando eu olhei para o semáforo, estava aberto. Gente, quando eu olhei assim entre os carros no corredor, o carro estava parado e começou a se movimentar. E o camarada por cima do teto foi rolando, caiu no porta-malas e caiu no chão. E aí esse camarada entrou no outro carro e foram embora. Eu fiquei olhando para aquela cena de caramba, que loucura! Que desequilíbrio!
que adoecimento mental parece dois animais totalmente irracionais. Eu sempre falo que não há necessidade de agressão física entre as nossas relações, nas negociações, não tem necessidade. Nós temos uma máquina chamada cérebro tão perfeito que pode produzir argumentos maravilhosos e podemos entrar em discussão por dias verbal até chegar na solução do problema. Mas infelizmente algumas pessoas foram criadas assim e na cabeça dela o significado de resolver problemas é na parte física, causando dor, quebrando o outro ou tirando a vida do outro. Isso é muito triste. Mas nós precisamos observar o meio, observar a si e analisar se nós estamos mudando para melhor, melhorando nosso ser. Eu vou fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. As pessoas desejam a tua presença? Ou as pessoas são educadas com você? As pessoas sentem saudade de você? As pessoas ligam para você aparecer na casa delas? Quem é você? Você já parou para refletir sobre você? Você já parou para se ouvir? Nossa, o quanto nós precisamos nos ouvir, o quanto a gente precisa olhar para si. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. Mas há possibilidade, gente, de nós melhorarmos mais. Como eu sonho com uma cidade, com uma comunidade, com uma sociedade, vivendo o clima de Natal todo dia. Eu sou louco pelo clima de Natal. Porque a gente entra no supermercado, as pessoas olham para nós e dão felicitações, Feliz Natal, nunca nos viram. Isso é muito maravilhoso, isso é muito legal. E depois disso as pessoas passam por nós como se a gente não existe, como fôssemos um pedaço de plástico ou um pedaço de madeira, ou simplesmente uma árvore. Para mim é inadmissível uma pessoa viajar Manaus-São Paulo, mais ou menos 3 horas de voo, sem dar uma palavra, dialogar. É claro que cada um é cada um, mas dois seres humanos juntos por 3 horas, não bater um papo, trocar experiências. Gente, cada ser humano é uma riqueza de comportamento, de experiências. É muito maravilhoso conversar com o ser humano. Conversar com idosos, eu gosto muito de conversar com idosos. Eu gosto de conversar com crianças, com adolescentes, com todos. Você sempre aprende. O meu trabalho com os moradores de rua, como eu tenho aprendido muitas coisas, principalmente a não julgar, cada vez mais não julgar. É uma das metas da minha vida e há mais de 3 anos eu tenho procurado trabalhar na minha mente para ela deixar de ser julgadora. Olhar para mim, focar nos meus defeitos e não nos defeitos dos outros. Quando eu falo outro, o meu foco é amar, é cuidar, é ajudar. Mas quando eu falo de mim, aí sim, aí eu quero saber dos meus defeitos. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar como pai? Você que é pai, será que você está dando atenção devida para o teu filho? Você já pensou que a forma como você está cuidando do teu filho, educando teu filho, ele pode ser um futuro traficante, um futuro criminoso? Pense nisso, analise, faça questionamentos. Não é porque teu pai te educou dessa forma ou tua mãe, será que está certo, será que está errado? O que está certo, o que está errado na minha educação? Você precisa questionar, você precisa buscar um profissional para fazer uma avaliação de como você está cuidando do teu filho. Como é que você está cuidando da tua esposa? Como você está cuidando do teu esposo? Como é que você está cuidando da sua mãe? Como você está cuidando do seu pai? Imagine só, né? Um ser humano que não tem cuidado
com a própria mãe, como é que ele vai ter cuidado com você? Analise muito quando você vai conhecer alguém, um homem ou uma mulher, está iniciando ali aquela questão de relacionamento. Analise se ele tem, se ele prioriza os pais. Se ele não prioriza pai e mãe, tu acha mesmo que ele vai te amar? E quando tem filhos, se não liga para um filho, se não liga para uma filha, você acha mesmo que essa pessoa vai te valorizar? Para com isso, para de se enganar. Isso nunca vai acontecer. E você já se relacionou com homens assim e com mulheres assim e viu no que deu. Então não insista. Estamos finalizando o trimestre. Procure novas pessoas, procure novas conexões sociais. Essas conexões vão te ajudar a evoluir, a sair dessa caixinha que você está vivendo há anos e anos. Quem sabe uma caixinha só de bebidas, uma vida só de bebidas, uma vida só de prazer, uma vida só de gastos desnecessários, uma vida só de drogas. Você acha que isso é vida? Isso é significado de vida? É claro que é. A gente respeita todos com suas escolhas. Mas quando você se deita, qual a sensação que você tem? E na segunda-feira, depois de um final de semana, daquele jeito como você tem levado todos os anos e neste ano novo, finalizando já os 3 primeiros meses, que você continua vivendo essa mesma vida de final de semana, lutando contra o teu corpo e contra a tua mente para parar de trabalhar na sexta-feira. E aí você se libertar do trabalho e passar sexta, sábado, domingo bebendo, usando droga, fazendo sexo de forma irresponsável. Eu te pergunto, como é a tua segunda-feira? Feliz, tranquila, leve ou depressiva ou infeliz? Tua vida tem significado ou a vida perdeu a graça? Será que não está na hora de você então ressignificar a tua vida? Parar e pensar e analisar que a vida não é só prazer, a vida não é só diversão. Equilibrar algumas coisas que estão desequilibradas. Pense nisso. Queridos, 3 meses já estão findando. E eu preciso melhorar. Eu necessito. Falando de Alan Souto, eu necessito melhorar. Isso me faz bem. É muito bom você poder melhorar para tratar o outro da melhor forma possível, até os nossos inimigos. Um grande abraço a todos e desejo crescimento e evolução a todos nós. Tchau, tchau.